Depois do fenômeno que foi o casal Loquinha de Três Graças e o casal Rolanov de Heated Rivalry, chegou a hora da gente falar aqui do mais novo casal sensação que vai movimentar aí a vida dos shippeiros de plantão, o casal Felipe e Caio, do filme 15 Dias, adaptação cinematográfica do livro do Vitor Martins, e que chega agora nos cinemas essa quinta-feira, dia 18 de junho, uma história que muitos consideram ser a Heartstopper brasileira. Então vem aqui com a Central do Entretenimento que a gente vai te contar tudo o que foi que a gente achou desse novo filme do Daniel Lief e contar as principais diferenças que tem entre o filme e o livro. Será que o filme, a versão dos cinemas, é melhor que o livro? Vem comigo! E antes de prosseguir, se inscreve no canal, ativa o sininho, baixa o Central Like se você não é inscrito aqui na Central do Entretenimento, porque a gente fala de cinema, séries, novelas, música, teatro, literatura, tudo sobre entretenimento está aqui. É claro! Bom, gente, antes de mais nada, é importante salientar que esse livro aqui, o 15 Dias, ele foi lançado em 2017 pela editora Alt e foi o livro de estreia do Vitor Martins, onde basicamente ele pegou um relato da vida, um pedaço da vida pessoal dele e transformou numa linda história de amor. Porque para quem não sabe, gente, 15 Dias basicamente é o retrato o retrato de como o Vitor conheceu o marido dele, que hoje eles são casados até hoje. Então, basicamente é uma história de amor profunda, com várias idas e vindas, questões com a questão do próprio peso, da própria sexualidade, e que são abordadas de uma maneira muito linda e lúdica, não só aqui no livro, mas também no filme, tá? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, e depois disso, obviamente que o Vitor escreveu outros livros, o seu lançamento mais recente, parece que está parecendo uma publi, não é não, tá, gente? É só para contextualizar vocês. Tá bom. E mais recentemente, o Vitor lançou ano passado, em 2025, Os Três Desejos de Eugênio, que já foi anunciado no final de janeiro agora desse ano, que vai virar uma adaptação cinematográfica estrelada pelo Vitor Fernando e pelo Gabriel Fuentes. E eu falei tudo isso justamente para poder falar sobre o contexto que a gente vive agora, porque o cinema audiovisual, o cinema brasileiro já tem histórias LGBTQIAPN+, no seu currículo. É só a gente pegar aí as várias obras que a gente teve aí ao longo dos anos, né? Teve do começo ao fim, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, O Pique com o Melhor Amigo, do começo ao fim, Quem Vai Ficar com o Mário. Até repeti o filme aqui, né, gente? Mas enfim, a gente teve várias obras como essas, mas nunca que a gente teve um livro, uma história queer escrito por um autor brasileiro ou uma autora brasileira adaptada para as telas. 15 Dias é o primeiro caso que a gente tem disso, sabe? E então, essa é uma coisa maravilhosa, porque a gente está vivendo num momento muito importante de aceitação de histórias LGBTQIAPN+, desde o Félix, de Amor à Vida. E esse filme ele chega justamente com a proposta de ser uma coisa leve, bem-humorada, bem satisfatória, uma coisa acolhedora, confortável para todas as idades. E não é só assim no filme também não, tá, gente? O livro também é assim. Então, esse é o primeiro ponto positivo aqui de 15 Dias. Ser uma história confortante, acolhedora, divertida, emocionante. Uma linda história de amor, né? Que todo mundo merece ver uma história de amor. Já diria o livro Simon vs Agenda Homo Sapiens, né? Que inspirou com Amor Simon. Mas aqui eu acho que o outro grande trunfo, né, acho que a gente pode responder logo a primeira pergunta aqui. A versão do cinema para os cinemas de 15 Dias é fiel ao livro? E sim, gente, ela é fiel demais ao livro. Você entendeu, velho? Claro, né, como toda adaptação cinematográfica, vai ter alguns cortes, assim, eu percebi isso durante a exibição do filme, de que tem alguns trechos ali que eles cortam bastante coisa, mas até para poder deixar o filme mais dinâmico. O filme ele tem 1h40, então assim, 1h30, 1h40, é muito rápido, mas é muito gostoso, que você se senta lá e embarca nessa história, você basicamente não vê o tempo passar, porque ela é muito envolvente, muito deliciosa de se acompanhar.
E também, gente, eu acho que outra coisa que ele se ganha, que o filme ganha até mais do que o livro, é justamente em dar um upgrade na história. E eu vou mostrar aqui vários pontos que mostram por que o filme acaba sendo melhor que isso. Sim, prático. Primeiramente, aqui no livro tem vários momentos em que o Felipe, que é o nosso protagonista que está aqui na capa, ele tem várias imaginações, porque ele gosta muito, consome muito cultura pop, cinema, séries de streaming. Então ele está sempre imaginando-se situações da vida real dele aplicadas na história, que acaba encontrando uma certa relação. E no livro ele apenas explica isso pra gente, a gente tem que imaginar. Já no caso do filme, ele pega o Felipe e bota dentro da situação. Então, uma cena de despedida num trem, de uma comédia romântica. Ao invés de a gente ver somente a situação, o Felipe tá dentro, se imaginando na situação. E isso é muito bom. Fora que também tem várias referências a Lady Gaga, O Senhor dos Anéis, que esse foi um match maravilhoso, porque O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, tá completando 25 anos em 2026. E foi bom ter usado o livro, porque aqui ele coloca o uso mágico de Oz para poder ajudar a movimentar aqui a história, a relação dos dois. Mas no filme eles botam o Senhor dos Anéis para aproximar o casal, isso eu achei maravilhoso. E além do mais, uma bela homenagem. A história de 15 dias, para quem ainda não tá sabendo, né, rapidamente antes da gente continuar, ela conta a história de Felipe, que é o Miguel Lalo, um jovem menino gay, gordo, que só tá querendo apenas entrar de férias. Então ele entra de férias, né, da escola, porque ele sofre muito bullying por causa do peso dele, e isso ele sente desde criança. Só que aí o paradisíaco sonho de viver de férias é interrompido por causa da chegada do Caio, que é o Diego Lira, o vizinho lá de prédio do Felipe, vai passar 15 dias na casa dele e da mãe, Rita, porque os pais do Caio vão viajar e ele não pode ficar sozinho, mesmo sendo adolescente já quase 16 anos. E aí, durante esses 15 dias, o Felipe e o Caio vão se reaproximando, porque na infância eles eram amigos de piscina. E depois disso eles se separaram e nunca mais se falaram um com o outro. Então eles se reaproximam e o filme vai trabalhar justamente essa reaproximação e como isso pode se transformar em algo a mais. Então, gente, voltando aqui à situação. Primeiro que essa história, essa sinopse, como eu disse, ela é muito simples, é uma história romântica. O livro em si também é muito gostoso. A maneira como o Victor Martins consegue meio que quebrar a quarta parede ao botar o Felipe para ser também um narrador, de conversar com a gente, sabe? De dizer assim, eu sei que não é isso que você estava pensando que aconteceria, né? Então, é nesse tom que ele coloca aqui. E o filme também traz um pouco disso também, principalmente, e isso é um grande mérito do da Rei Tavares e do Victor Brandt, que eles conseguem trazer ainda uma metalinguagem muito boa no final do filme, que é a cereja do bolo. Isso porque o bolo tem várias outras camadas também que eu vou falar aqui pra vocês, que primeiro, trilha sonora. A trilha sonora, ela consegue misturar vários clássicos da MPB, mas também da música pop atual. Então tem Lady Gaga, isso eu achei maravilhoso, João Gomes, gente. Gay também gosta de ouvir uma sofrênciazinha, um piseiro ali gostoso, maravilhoso. E que bom que a gente tem aqui João Gomes naturalizado pras gays, gente. João Gomes pras gays, exatamente. E falando sobre, voltando aqui a falar do upgrade, que eu até tinha fugido um pouco. Além da questão de melhorar esses momentos, essas imaginações do Felipe com a questão dos filmes, o roteiro também ele traz momentos importantes. Por quê? Uma coisa que acompanhou a cobertura de Três Graças aqui na Central do Entretenimento, sabe muito bem que um dos grandes problemas do casal Loquinha na novela normal é que elas não tinham conflito, não tinha uma briga ou uma DR, alguma coisa que não separasse o casal, mas assim, que aproximasse mais um pouco da realidade, sabe? E 15 dias tem isso, viu, gente? 15 dias
ele se aproxima bastante da realidade ao criar justamente uma situação inédita que não está no livro e que justamente é o que causa todo o final ser mais elevado, ser bem melhor do que o livro. Inclusive tem até uma situação que acontece no final, que é justamente a relação que fica faltando até no livro, que é a questão do Caio com os pais dele, que no final do livro isso não aparece, e aqui no filme eles deram um jeito de aparecer, que é justamente a questão da sexualidade, porque a mensagem que o filme passa no final, toda essa jornada que o Felipe e o Caio passam nesse filme, é justamente de lidar com os próprios medos, com os próprios demônios, e se autoaceitarem como uma pessoa gorda, como uma pessoa gay, né? Porque justamente é isso, o problema do Felipe é lidar com o próprio corpo e o Caio lidar com a própria sexualidade, então, perante os pais. Então é bom como o roteiro consegue trabalhar muito bem toda a jornada dos dois e quando eles chegam no final e é aquela coisa assim, ó, linda e carinhosa que dá, sabe, um afago aqui no coração, sabe? Um quentinho maravilhoso. É muito bom, gente, muito bom mesmo. Sobre o elenco, né, acho que antes de a gente falar da direção do Daniel Lief, vamos falar rapidamente sobre o elenco. Porque Miguel Lalo e Diego Lira é o casal maravilhoso. A química deles, gente, já aparece desde o primeiro momento em tela. Eles são praticamente o Ilia e o Ilia Rosanoff e o Shane Hollander aqui do Brasil, porque assim como foi com Connor Story e com o Hudson Williams, que tiveram, sabe, a química imediata quando eles fizeram teste de química via Zoom, no caso do Miguel Lalo e do Diego Lira, eles tiveram um teste de química em set. Então, assim, eles foram escolhidos pela produção e que depois você fez o teste de química no set e foi imediata a troca, antes da na hora de fazer a preparação ali deles, né, com a preparadora de elenco. Então, eles dão um show em tela. O Felipe do Miguel Lalo, ele é cativante, ele é envolvente. Já logo nos primeiros minutos você já compra o drama dele por causa do bullying que ele sofre. Afinal, quem aqui nunca sofreu bullying na escola, seja por causa do peso, do jeito de ser, do jeito de falar, do jeito de andar. Todo mundo já sofreu bullying na vida alguma vez. E acho que a história dele é o que vai chamar a atenção de mais pessoas. E eu acho que aí vem também um outro ponto positivo de 15 dias. Tô só dizendo coisa boa aqui, gente. Coisa boa aqui, tá? Mas tem umas coisinhas assim que eu vou deixar mais pro final. Mas outra coisa boa aqui dos dois é porque eles quebram Eles são um casal que vai quebrar barreiras. Por quê? Porque se a gente for parar pra olhar, isso tem até também na crítica escrita, que já tá divulgada na Central do Entretenimento, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Pra quem quiser ler. A gente sempre teve nas obras audiovisuais, isso não só aqui no Brasil, mas também lá fora, principalmente LGBT, quando a gente vê casais gays, é sempre casais padrão. Então tem que ser magro, forte, musculoso, com barriga tanquinho, sabe? Jeitão de macho, alfa, sabe? Que demais! Nunca que poderia ser um casal gordo e um casal magro. Um casal óbvio, né? Não pode ser um gordo com gordo ou um gordo com magro, porque isso seria... Ai, pessoal, não vai aceitar muito. Isso é uma coisa que nem foi por causa do cinema, é uma coisa que existe na própria comunidade LGBT. Muitos homens gays objetificam, sabe? Ter o abdômen trincado, sarado, sabe? Ficar bombadão, pra poder isso chamar a atenção. Quase como se fosse uma dança do acasalamento, sabe? Não sabia. E aqui a gente tem esse casal, o Felipe e o Caio, de 15 dias, que quebra esse paradigma. Então eu acho que muitos casais aqui que temos no mundo real, e também esse que faz eles se aproximarem muito da realidade, vão se identificar bastante com os dois. Porque a gente tem um homem gordo e um homem magro se relacionando. E quantos casais, eu digo não só gays, mas gays, héteros, de pessoas gordas e magras existem na nossa sociedade de hoje, gente. É verdade. Eu sei que temos também casais, sabe? A mulher bonita, magra, modelo, o cara bombadão, sabe? Fortão de academia, jogador de futebol, que tem um abdômen trincado, é magro. A gente tem isso, beleza, mas não será que não tá na hora de a gente dar voz justamente para esse outro tipo de casal? E 15 dias faz isso de uma maneira
tão bonita, gente. Tão bonita, é lindo demais. Agora, vamos também falar aqui um pouco sobre a questão agora do elenco adulto, porque a gente tem o elenco jovem, né? Temos também a Mika Soeiro, que faz a Becca, e a Bel Ferreira, que faz a Milena, que é o casal lésbico ali de amigas que estão ali para dar um apoio. Então a gente volta aqui a falar sobre Heated Rivalry, né? Onde as mulheres são um apoio emocional para os homens poderem seguir em frente com as suas decisões pessoais, e aqui as duas também cumprem esse papel muito bem de ser o motor ali que vai ajudar a história do Felipe e do Caio a andar para frente. Mas indo agora para o elenco adulto, depois de falar delas, vamos falar aqui primeiro da Débora Falabella como a Rita e a Mariana Santos como a mãe do Caio, tá? Porque as duas são o espelho uma da outra. Então, enquanto a Rita é aquela mãe que toda LGBT queria ter, carinhosa, acolhedora, amorosa, divertida, sabe, super alta astral, sabe, pra cima. A mãe do Caio é o lado oposto. Rica, egocêntrica, conservadora, né, que não gosta muito de que o filho seja homossexual. E esse detalhe da relação da mãe do Caio com o filho é o que falta no final aqui do livro, e que a Rei Tavares e o Victor Brandt conseguem dar um foco nisso muito grande, que eu acho que vai agradar em cheio vários leitores do livro. Obviamente que se a gente fosse pegar aqui e dissecar um pouco mais esmiuçadamente, ela poderia seguir por um outro caminho que, assim, poderia fazer com que a personagem perdesse função na história. Depois, e assim, a gente vê que no filme ela só toma a decisão que ela toma de aceitar a sexualidade do filho justamente porque o marido toma partido, e obviamente do filho. Então, obviamente que ela não vai querer perder a boa vida que ela tem, o marido e o filho, por causa de preconceito bobo. Então, se não fosse o pai, provavelmente essa história ainda se estenderia bastante. E isso é decisões de roteiro, tá, gente? Então, meio que aqui a gente tem que deixar ativar um pouco mais a nossa suspensão de descrença. Nisso, eles conseguem abordar muito bem essa relação do amor de mãe, esses dois lados do amor de mãe, né? O lado protetor, acolhedor, e o lado esmagador, sabe? Eu acho que eles fazem isso muito bem. E as duas também estão muito bem. Débora Falabella tá, assim, maravilhosa. Inclusive até tem um pouco da história dela, da relação amorosa que ela vai querer desenvolver ali, que eles conseguem fazer isso muito bem. A Mariana Santos, por já vir do humor de fazer personagens meio histéricas, aquela coisa mais assim, sabe? Né? Assim, cara mais fechada, sisuda. Ela consegue trazer isso aqui pra personagem dela muito bem. E a direção do Daniel Lief, que falando aqui agora pra vocês, eu sei que também tem, esqueci de falar aqui da Olivia Araújo, que faz a terapeuta. Mas assim, a terapeuta, acredite, no livro ela tem muito mais função. No filme ela só aparece e some, mas assim, não ajuda muito, como ajuda no livro. A direção do Daniel Lief, que tá fazendo aqui seu primeiro longa-metragem. O Daniel, ele já vem de vários episódios de série de TV, ele já fez episódio de Tremembé, ele já fez várias outras séries, até pro Disney Plus também. E aqui nesse filme ele consegue captar muito bem a essência do livro, né? De fazer uma coisa leve, divertida. A fotografia é colorida, é solar, é alegre, é pra cima. Mas também ela sabe reconhecer, tipo assim, quando é pra ela entrar no momento de drama, ela já enfraquecer um pouco o brilho, deixar um pouco mais apagado. Então acho que a direção do Daniel Lief, a direção de fotografia do filme, combinam muito bem em entender a essência do roteiro e a essência da história em si, baseado no livro do Victor Martins. Que inclusive faz a pontinha aqui no filme, viu, gente? Como o livreiro, isso até aparece no trailer do filme mais recentemente, que saiu. E, gente, maravilhosa a ponta, e é um momento chave para andar a história dos dois, é maravilhoso. E voltando para o Daniel Lief, ele consegue também fazer uma coisa muito boa, que são transições entre cenários. Tem uma transição muito boa, que é do quarto do Felipe para a sala onde o cara tá dormindo no sofá. E é maravilhosa essa transição, gente. Para mim, ó,
cinema. Cinema, cinema, cinema. Mas chegando aqui agora um pouco da parte que me incomodou um pouquinho, só um pouquinho assim no longa, é justamente alguns personagens que estão só ali para poder cumprir tabela, sabe? Então a gente tem, por exemplo, o Silvio Guidani, que faz o pai do Caio, que assim, ele só aparece no começo e no finalzinho para ser aquele personagem que ia motivar a mãe a tomar a decisão que ela toma. Eu esperava que ele fosse aparecer bem mais, ter um pouco mais de função. Não só ele, como também a mãe também. Eu esperava que eles tivessem um pouco mais de função. E uma outra coisa que eu também não gostei muito foi aquele ex, sabe? Que surgiu do nada na cena da festa, que é essa sequência inédita que aparece no filme, pra desestabilizar ali o Felipe e o Caio. Eu falei, tá, mas quem é esse ex? Com quem se relacionou? Eu conheço? É um valentão? O que era, sabe? Então meio que o filme, ele pode ter explicado, talvez não tenha percebido, mas não ficou claro sobre quem era esse ex que foi lá e beijou o Caio na frente de todo mundo. Eita porra. Então, são esses pontos que me deixaram assim meio que um pouco fora ali do filme. Mas no geral, gente, o filme é uma delícia. Vá assistir com seus amigos, com seu namorado, com a sua namorada, com quem você quiser. E é um filme, gente, para todas as idades. A primeira noite de amor dos dois, do Felipe e do Caio, que tem aqui no filme, ela é uma cena de novela das 7, gente. Então, assim, não vamos esperando que vai ter um heated rival, vai ser uma coisa mais intensa. Não, é uma coisa leve, entendeu? Toque no corpo, beijinho, selinho, um amor gostoso, mas sem exposição, sem explicidade. Gente, 15 dias é um filme para todas as idades. Criança pode ver, jovem pode ver. No momento que a gente está com uma sociedade muito preconceituosa, que cortou patrocínio da parada LGBT de São Paulo, esse filme vem para poder mostrar que as pessoas LGBT têm suas vidas normais para realizar, e também problemas que tem que lidar internamente. Então esse filme ele vai ser referência para todo mundo. Isso foi até o próprio Miguel Lalo que falou na entrevista da pré-estreia, que o filme ele vai ser referência para quem tinha como referência Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Agora 15 dias vai ser a nova referência, e essa história ela abriu caminho para outras adaptações de livros LGBT brasileiros serem feitas aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente está num bom passo para o cinema LGBT brasileiro, e que vem aí mais obras pra gente assistir nos cinemas, tá? E acho que nem preciso dizer mais nada, acho que podemos colocar aqui o projetor da Central do Entretenimento, sabe, bem estampado, porque esse filme foi super aprovado, tá? Todo mundo tá de parabéns. Que vem aí um 15 dias 2, né? Porque assim, a gente quer, assim como o Heartstopper, inclusive tem até um easter egg de Heartstopper no travesseiro do Felipe, que tem a ver com uma das roupas que o Nick usa na série. Então, quem é fã de Heartstopper vai catar essa referência. Mas assim como a série Heartstopper tem várias temporadas aí, né? 6 ao todo, que vai chegar agora... Não, são 3 temporadas e um filme. Por que a gente não tem um 15 dias 2 pra gente poder ver como é que vai se desenrolar os próximos passos do Felipe e do Caio? Pode ser em livro, pode ser em filme, né? Vitor Martins, realiza esse sonho aí pra gente, vai. Mas é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. E vamos levar mais histórias queer, alegres e felizes para o cinema. Afinal, gente LGBT também é feliz.